Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Nós sabemos a importância da ciência para a evolução das diferentes áreas do conhecimento, para a evolução da humanidade e para a evolução também da odontologia. E para que nós tenhamos a ciência a favor da humanidade, a favor das especialidades, a favor, por exemplo, da odontologia, os veículos de comunicação, como as revistas científicas, são fundamentais. Então, eu vou conversar hoje aqui com o nosso amigo, grande amigo Paulo Rossetti. Muito obrigado, professor, por estar aqui. Professor Paulo Rossetti, ele é doutor em reabilitação oral pela USP de Bauru e um dos editores da revista Implant News, uma revista nacional com 18 anos de circulação já. Muito obrigado, professor. Marcelo, muito obrigado pelo seu convite. É um grande prazer estar aqui no Mandcast, aqui na São Leopoldo Mandique, né? Parabéns para vocês, porque a divulgação científica tem uma importância tremenda, né? Não só dentro do ambiente acadêmico, mas também para a comunidade, né? Sim. O nosso objetivo sempre com a divulgação científica é melhorar a vida das pessoas, né? É para isso que fazemos ciência. Sem né? dúvida. Acho que a gente pode pegar esse gancho já. Então, como que a ciência influencia na prática clínica, né, do colega que está lá no consultório? Então, nós aprendemos dentro da faculdade a tratar os pacientes e tivemos algumas noções científicas de como os materiais são desenvolvidos, né? Uhum. Depois que nós nos formamos, o que acontece? A gente tem, assim, o viés de desvincular um pouco as coisas, mas toda vez que eu faço clínica, eu estou fazendo ciência, eu estou aplicando aquilo que eu aprendi. E toda vez que eu estou lendo um trabalho, eu vou tentar traduzir aquela informação para a minha clínica. Isso. Ao longo dos anos, né, dentro das quatro paredes brancas, a gente muitas vezes acaba perdendo o foco, né? Então, assim, a grande sacada da história é sempre fazer essa ponte entre a ciência odontológica, né, os trabalhos, aquilo que eu leio, porque isso vai gerar o meu amadurecimento científico e eu vou poder fazer melhores tratamentos e ao longo do tempo, à medida que eu amadureço, eu tenho mais respostas para aquelas perguntas que eu não tinha quando eu era um recém-formado, por exemplo. E até porque a odontologia, enfim, todas as áreas, elas vão evoluindo, novos materiais, novas informações vão sendo acrescidas, né? Então, qual que é a importância, no caso do cirurgião dentista, de se manter atualizado e de fazer essa leitura científica? Então, veja, até bem pouco tempo, por exemplo, dentro da minha área, a prótese, o que nós tínhamos como opções de tratamento para quem não tinha osso na região posterior da boca? Uma prótese parcial removível. Muitas vezes nós fazíamos uma prótese híbrida, né? Uma fixa com removível. E aquilo tinha que seguir por 10, 15, 20 anos e era o que nós tínhamos, né? Só que nós também começamos a identificar que a prótese removível, para quem não tinha osso, ao longo do tempo ele perderia muito mais osso. Felizmente, alguém da medicina ou da ortopedia veio com uma proposta diferente, o implante ósseo integrado, e aí nós mudamos tudo dentro da odontologia, né? Obviamente ele não foi o primeiro, mas ele foi o responsável pela popularização, por deixar a técnica mais simplificada, com um protocolo diferente. E aí sim, muitas pessoas que já não tinham mais esperança de mastigar bem, passaram a ver a odontologia de uma maneira diferente, né? Nós tivemos uma era antes do Brånemark e depois Brånemark. E como a gente bem sabe, isso mudou tudo. Sim. Todos os nossos conceitos, né? Todas as nossas disciplinas, elas passaram a interagir mais com a implantodontia. E hoje a gente está num caminho de feedback muito importante, né? Não basta ser só um implantodontista, a gente tem que conhecer um pouquinho da estômato, da prótese, da endo, da orto também, porque nós utilizamos isso. Sim. E aí essa comunicação, né, por exemplo, que o implante ósseo integra, que ele pode ser utilizado como uma terapêutica para esses pacientes, ela é feita por meio dos veículos científicos. Sim, os veículos científicos, eles têm um papel primordial de simplificar essa comunicação, né? Nós sabemos, você bem sabe também, que muitas vezes não é fácil fazer isso. Sim. Né? As informações, elas são técnicas, mas nós tentamos, de todas as maneiras, que a comunicação dentro das revistas seja o mais simples possível, que ela atinja o maior número de pessoas possível e que o clínico que vai ler estas revistas, que ele possa entender o que está escrito. Então, esse é o nosso papel.
E como que isso beneficia o cirurgião dentista clínico que está lá no consultório? O clínico se beneficia ao ler uma revista científica, primeiro, quando ele muitas vezes tem uma dúvida clínica, que o persegue ou que a persegue há muito tempo. Ele, por uma obra do destino ou não, ele abre uma revista e ele encontra um artigo que é exatamente a resposta que ele precisa para a clínica. É por isso que nós, dentistas e editores de revista também, nós sempre pedimos para quem está escrevendo os trabalhos, coloque qual é o significado clínico da sua pesquisa, coloque como as pessoas que vão ler a revista vão se beneficiar, né? Os resumos dos artigos têm um papel fundamental nisso, né? Os resumos eles têm que ser o mais claro possível nesse sentido, né? Os títulos, as palavras-chave ali, elas têm que comunicar aquilo que o clínico precisa. Então, assim, nós, editores de revista, nós não fazemos revistas para nós mesmos. Nós fazemos revistas para quem vai ler. E, geralmente, nós escolhemos os trabalhos que respondem às perguntas clínicas mais comuns ou que, muitas vezes, são trabalhos básicos que, dali 2, 3 anos, vão responder dúvidas clínicas. Por exemplo, quando se começou a falar muito em adesão, né, a dúvida dentro da prótese sempre foi: eu vou parar de fazer um pino metálico, posso fazer um pino estético, posso fazer um pino mais curto, posso fazer uma restauração sem pino, né? Hoje nós temos algumas respostas, por exemplo, as famosas endocrowns aí, né? Hoje temos evidência científica, né? Hoje temos mais segurança para o clínico que vai utilizar estes materiais quando ele conversar com o paciente e vai falar assim: olha, esse tratamento aqui está validado e eu te dou aí mais ou menos uma expectativa de vida de 5 a 8 anos, desde que, né, a pessoa que está recebendo esse tratamento colabore também, porque a gente sabe que não é só os materiais, né? Se eu não me engano, acho que era o Kenneth Anusavice, que escreveu aquele livro famoso, né? Editou Materiais Dentários, falava para a gente não ter fé nos materiais. Né? Bom, isso mudou bastante. Mudou bastante. E aí as revistas científicas é uma forma para os dentistas, enfim, para toda a comunidade ver informações, sejam elas básicas, sejam elas mais voltadas para clínico, atendimento do dia a dia, mas que outras formas que os colegas podem também se atualizar? Hoje nós temos esse mundo maravilhoso aí das redes sociais, onde temos todo tipo de informação disponível, né? Algumas são aplicáveis imediatamente, outras não. Além das revistas, nós temos podcasts em ciência, temos canais no YouTube falando sobre todas as áreas dentro da odontologia, temos os canais de ciências básicas, temos os congressos que são fundamentais, né? Tá todo mundo esperando a volta dos grandes congressos, né? Estamos todos e todas, né? Porque é uma troca de experiência. É uma troca fantástica. É espetacular, né? Eu também acho. Espetacular. Às vezes, nós passamos o ano inteiro fazendo algum tratamento na clínica e 5 minutos dentro de uma palestra, basicamente tudo muda, né? Eu me lembro alguns momentos que foram assim marcantes, né? Quando a gente aprendeu, por exemplo, que ao fazer implantes imediatos na região anterior, o enxerto de tecido conjuntivo seria fantástico, né? E eu imagino naquele ano quantos colegas que fizeram talvez aí 30, 40 casos e não sabiam que seria necessário colocar esse enxerto, né? A odontologia é muito dinâmica, né? Sim. Com o dinamismo que a gente tem hoje em comunicação, as informações mudam muito rapidamente. Então, esse é outro motivo para o dentista ficar antenado com as coisas que estão saindo. Sem dúvida. Mas também nas redes sociais e YouTube, Google, também tem muita coisa que não é com as melhores evidências científicas, né? E aí o colega tem que também saber separar e olhar onde que ele pode buscar as melhores informações. Então, e aí eu acho que talvez hoje a gente já começa a ter um perfil clínico que é um pouco diferente, que é o clínico que já faz essa ponte com a ciência e é o clínico com senso crítico, né? Não é simplesmente porque está escrito que eu vou aceitar de bandeja. Eu preciso entender o que está escrito, ver se aquilo se aplica à minha prática ou não. Eu preciso ter aí um período de validação para entender se eu vou mergulhar de cabeça agora ou se eu vou esperar um pouco mais. Certo. E para a gente, acho que amarrar aqui, a linguagem científica, às vezes, ela é um impeditivo ou faz com que alguns profissionais não consigam entender corretamente ou
entender tudo o que está escrito aí naquele artigo, né? Principalmente às vezes em inglês, alguns termos muito científicos. Quais são as dicas que você dá para esse colega que quer se embasar mais cientificamente? Então, eu trabalho como editor científico de revista desde 2007, 2008, já é um tempo considerável. As dicas que eu dou para quem está começando a ler os trabalhos são, primeiro, procure trabalhos que respondam às suas dúvidas clínicas, para que vocês peguem realmente o gosto pela coisa e desenvolvam o hábito de leitura. Segundo, não se preocupem com estatística, com os números dentro dos trabalhos. A estatística não é um bicho de 7 cabeças e ela não foi criada para dificultar as nossas vidas. Basta que vocês tenham conhecimento de estatística básica, que vocês conversem com estaticistas, porque realmente o que nós utilizamos no dia a dia são 2 ou 3 elementos de estatística básica. E a terceira dica que eu dou, leiam pelo menos um trabalho por semana. Nós editores lemos basicamente todo dia 3, 4 trabalhos, porque são ossos do ofício, ou porque temos que dar parecer, ou porque também temos que nos manter atualizados com os alertas que vêm pelos e-mails ou rede social. Mas leiam pelo menos um trabalho por semana para que a curiosidade de vocês seja despertada, para que o interesse seja motivado e aí sim o hábito da leitura dos trabalhos científicos vai levar vocês a querer conhecer outras coisas, outras revistas e em muito pouco tempo a curva de aprendizado na clínica também muda e até o final do ano é muito provável que vocês façam uma análise e percebam quanto vocês cresceram naquele ano só por ter lido ali 3, 4 trabalhos que realmente, a essa altura do campeonato, já mudaram a vida de vocês na clínica, né? Gerando mais sucesso e tendo mais pacientes satisfeitos. Legal, é isso aí, professor Paulo. Muito obrigado aí por essa conversa aqui. Um editor aí da revista Implant News, uma importante revista científica de circulação aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, professor? Marcelo, muito obrigado a você, obrigado à sua equipe, né? Obrigado ao carinho. E sempre que precisar, estou à disposição. Vamos fazer mais diálogos científicos aqui no Mandicast. Sem dúvida nenhuma. A ideia do Mandicast é justamente essa, é ampliar a divulgação de conhecimento. E aqui nós trouxemos hoje um editor científico para que você que está aí no consultório, que pensa em entrar nesse mundo de ler um pouco mais, tenha esse hábito e inclua isso no seu cotidiano. Sem dúvida nenhuma, a odontologia dentro da área de saúde é uma área muito dinâmica que vai se alterando dia após dia. E aquelas pessoas que ficam fechadas nas 4 paredes e que não leem mais, acabam ficando para trás. Por isso é importante. E um dos meios é a veiculação científica, são os artigos, outros são os cursos de pós-graduação. Enfim, aqui fica a dica do professor Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra gente lá no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou no Spotify. Um abraço!